Olá, estou aqui com mais um episódio Raízes do Saber do podcast Literacast. Já curte, comenta e ativa o sininho para os próximos episódios. Eu sou a apresentadora Júlia. Estamos aqui com minhas estimadas convidadas. Eu sou a Louise e sou uma estudante de literatura. Eu sou a Manu, estudante de literatura também. Eu sou Joyce e eu sou estudante de sociologia. E hoje vamos falar sobre o movimento humanista. Primeiramente, eu queria agradecer, por vocês comparecerem hoje no podcast. E eu queria perguntar para a Louise explicar pra gente o que seria o movimento humanista. Bom, basicamente o humanismo é uma escola literária que acontece no período de transição da Idade Média à Idade Moderna, que ocorreu na Europa. E Manu, você poderia explicar onde surgiu? Na Europa, no século XV. Como o humanismo influenciou a sociedade moderna hoje? Bom, influenciou basicamente nos fatores sociais e econômicos também. Teve um impacto muito grande na sociologia, porque agregava uma abordagem mais simpática e centrada no ser humano. Joyce, você poderia falar pra gente dos impactos de hoje em dia desse movimento? Posso sim. Na sociologia a gente estuda muito sobre isso, principalmente sobre quando cometeu a peste negra na Europa. Porque as pessoas naquela época tinham muita visão de que Deus era o centro de tudo. E quando acontece que essa peste ela acaba pegando no clero, pegando nos padres, as pessoas acabam perdendo sua fé. E quando elas acabam perdendo sua fé, elas começam a se perguntar: será que realmente Deus é o centro de tudo? Será que todas as nossas ações, todos os nossos erros, elas são por causa de Deus? São por causa de uma praga que Ele lançou na gente? Então, depois desse ponto, as pessoas elas começam muito a focar na sociologia, no bem e o mal, só que tirando Deus. O teocentrismo, que era Deus no centro de tudo, acaba acabando nesse período. Ele é mudado pelas normas sociais da época. E essas normas sociais elas afetam até hoje a nossa vivência, já que muitos desses processos, como a ciência, como o estudo da psicologia, elas só aconteceram por causa do humanismo, por causa desse acontecimento na Idade Média. Imagino como deve ter sido difícil na época, toda essa... Deus te abandonar, as pessoas estavam perdidas. Separei aqui algumas perguntas dos seguidores que eles têm dúvidas sobre o movimento humanista e eles pediram para perguntar para vocês. A Lara pediu para perguntar, Joyce, qual a influência nos dias de antigamente, para as pessoas daquela época, do movimento humanista? O que aconteceu? Então, a influência do movimento humanista ela foi muito importante para as pessoas terem opinião própria naquela época, principalmente por causa dos grandes problemas que vinham acontecendo naqueles anos, porque a Idade Média ela foi marcada de vários temores para a humanidade. Teve o inverno que durou 1 ano, as pessoas ficavam 1 ano sem ver a luz do sol. Teve a peste negra, teve várias outras pestes, no caso também, porque a higiene das pessoas naquela época não era das melhores. Então, realmente, quando o humanismo ele chegou, ele veio sedimentando o renascentismo que aconteceu na França, porque foi uma maneira de protesto das pessoas naquela época, porque elas achavam que Deus tinha abandonado elas, então elas não queriam mais viver daquele modo. Tudo para elas era para Deus, tudo era feito por Deus. Então, quando o humanismo ele chegou, eles voltaram muito mais para o homem em si, e não para uma entidade, como eles acreditavam, que tinham abandonado eles. Manu, a Brenda pediu para você citar e explicar algumas das características desse movimento. Eu tenho algumas principais aqui que eu vou falar um pouco sobre. O antropocentrismo, que seria um conceito filosófico avesso ao teocentrismo e que ressalta a importância do homem como um agente dotado de inteligência e capacidade crítica. Também o racionalismo, que é uma corrente filosófica associada à razão humana que foca na produção de conhecimentos sobre o ser humano e o mundo, contestando o espiritualismo. E o cientifismo, que associado ao racionalismo, esse conceito coloca a ciência em lugar de destaque. E a antiguidade clássica, valorização do homem, ideal de beleza, perfeição, são umas das principais. Luiz, o Francisco pediu para você citar alguma das obras desse movimento e falar um pouco também sobre os artistas. Bom, trouxe aqui uma das principais obras do humanismo, que a primeira aqui é a Divina Comédia, poema narrado por Dante. A Divina Comédia também foi um grande marco na história
Dante narrava ele achava que o inferno ele era dividido em níveis. Então as pessoas que eram contra suas ideias, ele colocava lá no último, que é onde as pessoas sofriam as piores torturas imagináveis. E aí a namorada dele, que ele começou 2 vezes, ele colocava lá no céu. Ele era bem assim, as pessoas que ele mais gostava estavam no céu. Ele era emocionado. E as duas aqui é Triunfos, poema narrado por Francisco Petrarca, e a Celestina, teatro de Fernando de Rojas. Os teatros dele eram bem bons. Pra época era inovador. Então aqui temos uma última pergunta. O Dauan pediu para perguntar como que ficou a imagem de Deus, né? Naquela época perante os fiéis. Ficou descredibilizado, porque as pessoas elas achavam que tinham sido abandonadas, então muitas delas pararam de seguir os ensinamentos que a Igreja Católica pregava naquela época, que eram muitos, não eram poucos não. Então a Inquisição das mulheres, que era caça às bruxas, elas começaram a diminuir. O homossexualismo começou a aumentar naquela época. Teve muitas outras mudanças, foi pesquisar sobre a mente humana, foi a psicologia, foi uma nova ciência da época. E isso abriu brecha para o renascentismo, que depois surgiu vários outros nomes importantes na ciência e na arte, como Michelangelo, como Dante mesmo, como Darwin, que estudou a teoria da evolução. Então, o humanismo foi essencial naquela época e até hoje nesse processo. E por hoje foi isso. Muito obrigada a vocês que ficaram até o final do vídeo, né? Para saberem sobre o movimento humanista. Queria agradecer as meninas, né? Por hoje estar ensinando sobre isso. Como eu disse no início do episódio, curte, compartilha e ativa o sininho para ficarem ligados para os próximos episódios, né? O link dos e-books vão estar aqui na descrição do vídeo. E muito obrigada por hoje.